E aí, pessoal, no episódio de hoje, eu pretendo trocar uma ideia aqui com vocês sobre o tempo, que ultimamente eu tenho pensado bastante sobre a questão do tempo, o uso produtivo do tempo desperdiçado, potencial desperdiçado. Todo mundo sabe aqui que a questão das rotinas para uma pessoa com TDAH, na verdade, rotinas para uma pessoa neurotípica comum é algo necessário, porém, para um TDAH é ainda mais necessário. E aí eu estava pensando a respeito sobre rotinas, sobre o uso otimizado do tempo e desperdício de tempo, desperdício do seu potencial, desperdício da sua juventude, onde eu defino a juventude como sendo um momento da vida da pessoa onde o corpo e a mente dela estão no seu máximo, estão na sua potência máxima, digamos assim. O seu corpo está no máximo, você se sente capaz de tudo fisicamente, e a sua mente está no máximo, você é criativo, dinâmico, uma mente rápida que aprende as coisas com uma velocidade enorme. Essa é a juventude. Esse é o momento que o seu corpo e a sua mente estão no máximo, no seu auge. E aí tem aquela questão do qual é o uso que você faz desse tempo, dessa época da sua vida. Tipo, você gasta a sua juventude na balada, bebendo, usando drogas em alguns casos, muitos casos por aí, Brasil afora. Você gasta esse tempo procrastinando, arrastando pra cima nessas redes sociais da vida, TikTok, Reels do Instagram, Short do YouTube. Você desperdiça horas e horas do seu dia fazendo esse tipo de tarefa que não agrega em nada na sua vida, não agrega em nada na sua saúde financeira, na sua vida financeira, não agrega em nada na sua vida acadêmica, tipo, não agrega valor, você não aprende nada e não consegue extrair potencial desse momento que seu corpo e sua mente está no máximo. Daí tem aquela coisa, a mente do TDAH é como se fosse um cavalo selvagem e a pessoa TDAH precisa diariamente domar esse cavalo selvagem, colocar ele nas rédeas e controlar ele. Porque se deixar o cavalo selvagem controlar a sua vida, você vai bater na parede, você não vai ter rumo na sua vida. Vai ser aí sua vida vai ser tipo um andar do bêbado, digamos assim, não vai ter rumo nenhum. Todo o seu potencial vai sendo drenado, desperdiçado, sua energia vai sendo drenada, seu potencial vai sendo desperdiçado e o tempo vai passando. E aí vem a questão das rotinas. A rotina ela é necessária para domar como um instrumento de domesticação desse cavalo selvagem que é a nossa mente. Entretanto, não é fácil você domesticar esse cavalo. E pra quem tá me ouvindo, tipo, isso é óbvio, né? É óbvio que não é fácil domar esse cavalo. Se fosse fácil domar esse cavalo, a gente não tava aqui falando sobre isso. E o papel da rotina, nesse caso, é ser a ferramenta que será utilizada para domar esse cavalo, que é a nossa mente, e dessa forma direcionar o nosso potencial, a nossa força cognitiva, digamos assim, nossa força física, cognitiva, direcionar o nosso potencial no lugar certo,
para ter ganho de produtividade na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, acumular patrimônio, adquirir patrimônio, estudar, enfim, domesticar esse cavalo, domar esse cavalo a partir da rotina, a fim de atingir os nossos objetivos, as nossas metas pessoais. E aí, para a pessoa que tem o TDAH, esse transtorno, é muito difícil ela conseguir estabelecer uma rotina e seguir essa rotina. Ela pode até estabelecer essa rotina uma vez e seguir ela durante 1, 2, 3 dias e logo mais ela acaba deixando essa rotina de lado. Ela começa a questionar essa rotina e tipo, será que essa rotina é a rotina certa? Não sei o que. Por N razões ela começa a questionar essa rotina e minando a legitimidade que essa rotina tem. Tipo, essa rotina aqui não é boa porque isso e aquilo. Essa rotina é muito ruim porque ela não é flexível, então agora eu preciso fazer tal coisa, pintou um imprevisto aqui, eu preciso fazer tal coisa, mas a minha rotina, mas nesse momento aqui eu preciso fazer tal tarefa, ou a pessoa tá naquele momento sem energia nenhuma, onde o corpo dela grita pra ela, não, descansa mais um pouco e tal, só mais 5 minutos. E aí o corpo dela grita internamente pra ela esperar só mais 5 minutos ali pra descansar, pra relaxar. E esses 5 minutos se tornam 30 minutos, 1 hora, 2 horas. E acaba que ela não fez aquela tarefa que devia fazer. E aí, por não ter feito aquela tarefa que ela devia fazer, que é muito importante, ela não consegue ir para a próxima tarefa. E ela fica estagnada na tarefa anterior. E, putz, agora não dá mais fazer a tarefa anterior. E, por alguma razão, eu não vou fazer a próxima tarefa. Justamente porque não dá pra fazer a tarefa anterior. E não necessariamente existe uma condicional entre a tarefa anterior e a tarefa atual. Tipo, para fazer a tarefa atual, necessariamente você precisa fazer a tarefa anterior. Não necessariamente existe uma ligação entre uma tarefa e outra. Mas na cabeça da pessoa, ela estabelece uma relação entre uma tarefa e outra. Se eu não fiz a anterior, eu não vou fazer a atual. Ou se eu não fiz a anterior, eu não vou fazer a atual, porque eu vou fazer a anterior no tempo da atual. E aí, essa tarefa anterior que ele está fazendo no momento da tarefa atual vai levar o seu tempo. E aí acaba que o dia termina e ele não fez... Ele mal terminou a tarefa atual, a tarefa anterior que já devia ter sido feita, e nem a tarefa seguinte. E aí ele fica tipo... sei lá... a lista de tarefas dele fica incompleta. Porque ele acabou... deixando de fazer uma das tarefas da sua rotina e tal. Esse tipo de coisa adiciona uma complexidade no ato de seguir a rotina. Eu tô colocando aspas aqui. É um dos motivos pelo qual o seguir a rotina não é uma tarefa tão simples assim. E aí nessa seara, o tempo ele vai passando, o tempo ele não para. E aí você vai empurrando as tarefas pra frente, empurrando pra frente. E aí passa 1 semana, e aí passa 2 semanas, e aí passa 1 mês, 2 meses. E aí a tarefa tá lá atrás, já devia ter sido feita, não foi feita, não foi concluída. E aí o tempo vai passando e vai batendo aquela sensação de tempo desperdiçado. Daí aquela coisa, a sua juventude, ou seja, o seu tempo onde a sua mente e corpo estão no seu máximo, você tá perdendo esse tempo. E aí logo mais você vai estar, sei lá, na meia idade, 50 anos, e não vai ter atingido os seus objetivos, as suas metas. E aí você vai ficar com essa sensação de tempo perdido. Tipo, perdi o meu tempo, eu joguei meu tempo na lata do lixo por um motivo fútil. E isso que gera toda a ansiedade
e tudo mais. Tipo, eu devia ter feito isso uma semana atrás e eu não fiz. Eu devia ter feito isso um ano atrás e eu não fiz. Aí você olha no calendário, você vê as datas de quando você começou isso. Aí você vê, putz, eu comecei isso há 2 anos atrás e até hoje eu não concluí. Na verdade, eu mal comecei. Daí você mal começou uma coisa que já devia ter sido iniciada 2 anos antes. 2 anos antes. 2 anos. E isso vai batendo, pá, pá, pá. E não é uma tarefa, mas todas as tarefas da sua vida, praticamente, seguem esse mesmo padrão. E aí você sente aquela sensação do... Você é uma pessoa de enorme potencial, porém, você não atingiu, você não realizou esse potencial na prática. Você foi só um eterno potencial, mas que não transformou esse potencial em realidade, por conta dos prejuízos aí do TDAH, procrastinação crônica e ansiedade e adiamento de todas as tarefas importantes. E, no meu caso específico, isso acaba sendo a raiz da minha ansiedade.